Shalom Aleichem. De antemão, quero deixar claro que nós temos muito assunto para hoje. Portanto, a continuação da Gemara nós vamos fazer talvez no meio da semana ou na próxima vez que eu abordar sobre a Parashat Shavua. Eu pretendo continuar pelo menos mais um pouco da Gemara com vocês, para que todos possam conhecer um pouquinho mais o raciocínio. Agora nós vamos entrar numa nova Sugiá, um novo trecho, onde falamos na Gemara sobre de acordo com quem. Até agora nós abordamos a linguagem da Mishnah, porque a Mishnah fala dessa forma, o que realmente acontece, quais os motivos, e esclarecemos isto. Agora partimos para outra. Na Gemara nós vamos tratar de acordo com quem está a Mishnah e de acordo com quem não está. Quer dizer, nós vamos verificar na Gemara com quem, de acordo com que outro Taná, em que outro Taná se apoiou ou deixou de apoiar-se Rabi Yehuda Hanassi quando ele escreveu essa Mishnah. Mas isso nós vamos deixar para a próxima semana, porque nós temos hoje uma primeira abordagem sobre a Parashat da semana, um trechinho pequeno, mas muito importante. E em seguida, vamos falar um pouco sobre as leis de Tisha B'Av e da semana em que cai Tisha B'Av. Então, onde eu vou abordar, eu não vou abordar desde o comecinho da Parashá, senão de um trecho que consta um pouquinho mais adiante, que é onde está escrito o seguinte, e tem a ver também com a Gemara que nós estudamos, né? Lo takiru panim bamishpat. Não diferenciareis, que lo takiru é não conhecereis, mas lo takiru panim, o sentido em português seria não discriminar uma pessoa de outra. Lo takiru panim bamishpat, no juízo, no julgamento. Então, esse trecho, esse pasuk, ele tem a ver com mais de uma mitzvah, mais de uma halakha, não é uma coisa tão simples, não é somente a pessoa, como na Gemara que nós falamos, discriminar entre uma pessoa que é pobre, só porque ele é pobre, ou uma pessoa que é rica, só porque ele é rico, tem dinheiro, tem poderes, mas não. Nós temos aqui uma coisa muito importante, que temos que saber que se um Sanedrin, 71 juízes do Tribunal Rabínico em Jerusalém, que se assentavam no Monte do Templo, no caso, nós sabemos que tiveram que se transferir para outro lugar, porque os romanos proibiram os judeus de terem condenações, de julgarem e condenarem. Então, a condenação à morte só pode ser dada pelo Sanedrin, que se assenta no Monte do Templo. Se o Sanedrin não estiver no Monte do Templo, então não é permitido a condenação. Portanto, se transferiram de lá para Yavne, e nós sabemos do caso, do motivo, né? Os romanos proibiram os judeus de julgarem de acordo com a Torá, porque o que mandava no Império Romano todo era a Lex Romana. Essa Lex Romana não dava permissividade para nenhum povo julgar de acordo com suas leis. E, portanto, os judeus não podiam mais julgar, condenar. Um dos fatores que o pessoal aí que acredita no Messias de 2000 anos atrás, o Messias que não foi Messias, né? Mas desconhecem o fato de que os romanos não davam permissão para que o Sanedrin julgasse, e assim com todos os demais povos conquistados pelos romanos. E exatamente foi o principal motivo para a revolução de Bar Kokhba. Foram 50 anos de guerra, né, nossa, contra o povo romano, contra o Império Romano. Então, nós temos aqui, na Parashat Devarim,
Lo takiru panim bamishpat. Isso envolve duas coisas em especial, além daquilo que eu já citei. Né? Que nós não podemos, só porque a pessoa é rica ou só porque a pessoa é pobre, nós não podemos de forma nenhuma querer diferenciar entre uma pessoa e outra, mas vai mais longe. Todo Sanedrin, ou rei, ou o Rosh Golá. O que é Rosh Golá? O Rosh Golá é o exilarca. O que é um exilarca? Um descendente direto do rei David, com direito ao trono, que tinha a autonomia judaica na região entre rios na Babilônia. Essa região, houve lá um reino judaico, um descendente do rei David, era quem governava lá, era o rei. Não havia descendentes do rei David na terra de Israel durante o período do século I, século II, não havia. Tanto que Hillel Hazaken, ele diz no tratado no Talmud de Jerusalém, que Hillel diz o seguinte: se Mor Ukba, que era o Rosh Golá, se Mor Ukba viesse para a terra de Israel, eu cederia a ele o meu lugar como nasci, porque ele é descendente de David pelo pai, diretamente, né, com direito ao trono, e eu somente pela mãe. Pelo pai, eu sou de Benjamim. É aquilo que eu falei sobre certo rabino que escreveu um livro, e nesse livro, no prefácio, ele coloca que o Rambam era descendente do rei David, direto. Isso não é verdade. O Rambam era descendente de Hillel, era descendente de Yehuda Hanassi, e, portanto, ele era da tribo de Benjamim. Fica confirmado isso porque está no tratado, no Talmud de Jerusalém. Bem, Kol Sanedrin, todo tribunal de 71, Sanedrin, Sinédrio, ou rei, ou o Rosh Golá, ou exilarca, né, que está em lugar de rei, estava até mais ou menos o ano 1100, alguma coisa assim, e os dois filhos do último exilarca vieram para a Espanha e suas famílias não puderam mais retornar à Babilônia, porque o pai deles foi julgado e condenado e foi preso pelo califa. Pois bem, todo Sanedrin, ou todo rei, ou todo exilarca que nomearam para o povo de Israel um juiz que não é apto para tal posto, ele não é Hagun, ele não é apto por causa da forma como ele age, pelas invirtudes que ele tem, né? E também, se não for sábio na sabedoria da Torá, no conhecimento da Torá, se não for suficiente conhecedor da Torá e não for apto para ser um juiz, apesar de que ele é uma pessoa Kulom Ahmadim, quer dizer, uma pessoa com como se chama essa palavra? Uma pessoa que sabe tratar a todos com carinho, carismático, uma pessoa carismática. Apesar de que ele é uma pessoa carismática. E ele tem outras coisas boas, outras qualidades. Esse que o colocou como juiz para o povo judeu estará transgredindo um mandamento lo ta'ase, um mandamento que é proibitivo, é o que chamam hoje em dia de mandamento negativo. Então, o Sanedrin, ou o rei, ou até mesmo o exilarca, que fizer isto, ele estará transgredindo um mandamento negativo. É importante saber disso, né? Porque aqui nós vemos expressamente que há um mandamento incluso nesse passuca. E o próximo mandamento incluso nesse passuca é o seguinte: nós fomos ordenados, o Bet Din Agadol, o Sanedrin, ou o Rosh Galut, ou o exilarca, ou o próprio rei, está
avisado que está proibido colocar um juiz que não é sábio na Torá, e ele quer colocar somente por causa das suas qualidades. Ele está avisado que se fizer isso, estará transgredindo. E tem que verificar nas suas capacidades no conhecimento da Torá, e não se olha simplesmente, no caso, as coisas pequenas, né, que ele pode saber, ou a forma como ele age, ou qualidades e tudo mais. Tem que saber bastante Torá, suficiente para poder julgar. E aí, nós praticamente falamos quase a mesma coisa, mas a diferença aqui básica é que uma das coisas que nós falamos está escrito na exegese a Mishnah, que é a primeira parte que eu falei, está no Sanedrin, no capítulo 3º, e no segundo está trazido no Sefer HaMitzvot, o livro dos mandamentos do Rambam, onde ele explica como é que ele chegou a tais conclusões também, no prefácio, no número 284. Mandamentos negativos, mandamentos proibitivos, 284. Então, eu queria só abordar essa questão, porque as pessoas às vezes não sabem quem tem realmente o encargo de nomear rabinos, ou dayanim, em geral, para julgar o povo judeu, é o Sanedrin, e hoje em dia nós estamos um pouco bagunçados com isso. No lugar de levantar o Sanedrin, a maioria está se ocupando realmente de política, infelizmente. E dinheiro, claro, bastante pecúnia. Pois bem, vamos falar um pouco sobre as leis de Shabbat, as leis de Tisha B'Av, porque nós já vamos ter o nosso jejum na quinta-feira vindoura, né, quarta-feira à noite, ao pôr do sol, até a saída das estrelas de quinta-feira. Então, primeira halakha é assim. Antes de começar a falar sobre o Tisha B'Av, nós temos que lembrar que esses 4 jejuns que nós temos durante o ano, começando pelo Tzom Gedalia, que vem em Tishrei, e depois Asara B'Tevet, depois Yud Zayin Tammuz, e depois Tisha B'Av. Esses 4 jejuns, eles constam nos livros dos profetas. Então, são obrigatórios, totalmente obrigatórios para o povo judeu. E tem mais um que eu não citei, porque não consta, e é um jejum por costume, que eu não entendo por que tem esse costume, já que vai ser antes de um dia de tanta alegria. É o Ta'anit Esther. Mas, Tisha B'Av, vamos falar sobre Tisha B'Av somente. Se todo jejum que cair no Shabat é colocado para depois do Shabat. Se cair na véspera do Shabat, então tem que fazer na véspera do Shabat o jejum. E todos esses jejuns, não há neles toque de shofar e nem Tefilat Ne'ilah. Tefilat Ne'ilah é aquela oração última que nós fazemos no Yom Kippur, né? A quinta oração. Mas essa Hatra'ah que nós falamos aqui, o toque do shofar, é porque quando terminamos o Yom Kippur, o costume geral do povo judeu era que tocassem o shofar, um toque só, para avisar sobre o término do jejum. Então isso não se faz nesses jejuns. Mas, se ler na Torá
tanto em Shacharit e Minha, na Parashat Vayahel Moshe. E em todos eles, a pessoa come à noite, né? Fora Tisha B'Av. Tisha B'Av começa com o pôr do sol e termina com a saída das estrelas, como eu citei. Os outros jejuns, as pessoas podem comer à noite e se levantam antes da madrugada e fizeram um condicionamento, né, verbal, para que possam comer ou beber água se despertarem antes do tempo do começo do jejum, também podem fazer isso, mas se não fizerem isso, na hora que acordarem já tem que começar o jejum. Então, desde que entra o mês de Av, já se diminui com assuntos de alegria, né? Coisas alegres, já começam a evitar essas coisas. E na semana em que cair Tisha B'Av, percebe atenção que isso não começa lá desde Rosh Chodesh, não começa desde o primeiro dia do mês, e nem muito menos desde 17 de Tammuz, como muita gente pensa por aí. Tem um costume exagerado de proibir quase tudo, desde Shiva Asar Betamuz ou desde Rosh Chodesh. E isso é exagero. Na verdade, essas coisas todas são proibidas a partir do começo da semana, quando cai o 9 de Av, e termina com a saída do jejum. Não continua, não. Eu já vi pessoas dizerem que não fumam em Tisha B'Av, ou até mesmo depois, até o dia 10, porque o templo continuou queimando no dia 10 de Av. Isso não existe. Nós não podemos estar inventando halakha. Halakha é o que já foi prescrito, e nós não temos nada que inventar só porque teve fogo. Igual aquela questão de proibir cinto de couro, porque é proibido calçar sapatos de couro em Yom Kippur. Isso não existe, nem Tisha B'Av, e não existe também Yom Kippur. Quer dizer, cinto é uma coisa e sapato é outra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, Shabbat, que cair na semana de Tisha B'Av, é proibido lavar roupa, é proibido cortar cabelo, é proibido vestir roupas passadas, e mesmo que sejam de linhos, até depois de passar o jejum. Depois que passou o jejum, você já não tem mais essas obrigações. E e mesmo se for lavar a roupa, para deixar para usar depois do jejum, também está proibido. E o costume judaico geral é não comer carne durante esta semana, durante a semana que cai de Tisha B'Av. Só que, gente, isso é costume, a proibição mesmo é só na véspera, tá bom? E mesmo na véspera, antes do meio-dia, há também uma certa permissividade, não é uma coisa assim, apesar de que a pessoa que sente mesmo sobre o Beit HaMikdash que foi queimado, realmente a tendência é que nós não comamos carne a partir do começo da semana. Então não é proibido desde os Chodesh, como alguns proíbem, e também não é proibido desde 17 de Tammuz, como outros proíbem, que aí só permitem só no Shabbat. Isso não existe. E não se pode, durante essa semana, não se pode, não, é o costume, né, da maioria, não tomar banho também, lo leikanes la merhatz. Só que esse merhatz aqui, lembrando para vocês, é um tipo de casa de banho da antiguidade, não é um banheiro comum que nós temos hoje. Era algo bem mais completo, bem mais complexo. E aqui ele proíbe, ele não proíbe, ele diz que é o costume não fazer isso até que passe o jejum.
Então é uma coisa que era prazerosa, não é um banho comum. Então não vejo problema nenhum no banho comum, só que não pode no Tisha B'Av. No Tisha B'Av nós não podemos nem lavar o rosto, nem lavar as mãos, nem as pontas dos dedos, o que fazem alguns Hassidim por aí, que dizem que tem pureza nos dedos, porque dormiram, então vão lá e molham os dedos. Está errado, isso está totalmente errado, isso não é halakha. E há lugares em que o costume é proibir a shechitá, proibir o abate de animais, desde o começo do mês até o dia do jejum. Só que isso são costumes, temos que lembrar, isso não é proibição, tá bom? Não é halakha para que a pessoa vá e ache que tem motivo de proibição. Se a pessoa fez, a pessoa transgrediu, não transgrediu nada. Só que o costume geral em alguns lugares, na época do Rambam, que eu estou lendo para vocês aqui o Mishneh Torah, é que não se fazia shechitá durante esse período, desde Rosh Chodesh. Tisha B'Av, Lelo Keyomo Lechol Davar. O dia 9 de Av, a noite é como o dia em tudo. Não se pode comer, a não ser ainda durante o dia, antes do pôr do sol. O Ben Hashimashot Shelo Asur Keyom Kippurim. Ben Hashimashot é aquele período que vai do pôr do sol até a saída das estrelas. Está proibido comer nesse tempo. Agora sim, isso é halakha. Tá bom? Está proibido comer, proibido beber, igual Yom Kippur. E não pode comer carne, e não pode tomar vinho na Seudah Hamafseket, na refeição última, refeição que a pessoa diz, essa é minha última refeição antes do jejum. Né? Não pode comer nessa refeição, mas é permitido comer antes. Eu falei antes, né? Eu falei que é permitido, mas o costume geral é não comer até mesmo durante a semana toda carne ou vinho. Mas pode beber vinho Yain Migito. Yain Migito é aquele suco de uva que você fez naquele momento, você pegou as uvas para fazer vinho, e ainda não passaram 3 dias, né? Depois que você amassou as uvas e tal, esse vinho aí, esse vinho que ainda não virou vinho, você pode tomar. Isso é o que se chama Yain Migito. Para quem não sabe, a palavra gat, Migito vem da palavra gat. Gat é o lugar onde se faz o vinho. Que tiver até 3 dias ou menos. Veochel basar maliyah, e pode comer carne salgada. Sheesh lo shlosha yamim ou yater. Velo yochal shenet avshlim. E não se pode comer 2 tipos de cozidos. E pode comer carne salgada que também tiver 3 dias ou mais. É carne de sal. Aí, se você comer carne de sal antes do jejum, é pior do que comer peixe, né? Porque você vai querer beber água o jejum todo, vai sofrer muito. Então, não aconselho. São os tipos de coisas que eu não aconselho. O que é mais importante, aqui é aconselhamento, viu, gente? Pessoa que tem experiência nesse assunto, então a gente sabe o que aconselhar. Tem pessoas que fazem bastante erros. Uns comem tahine, outros comem peixe, outros comem esse tipo de carne que ele citou, carne salgada, né, para fazer carne seca. Então, essas coisas todas causam muita sede na pessoa. O correto é comer uma sopa de legumes. Não na Seudah Mafseket. Seudah Mafseket a gente vai falar daqui a pouco, que é a que a pessoa pode comer. Mas à tarde, depois do meio-dia, antes da Seudah Mafseket, que a pessoa coma uma sopa de legumes e coma frutas durante o dia todo. Isso vai ajudar muito para hidratar o corpo, para a pessoa não sentir tanta falta de água durante o jejum. Isso ajuda bastante. A pessoa consegue atravessar o jejum com tranquilidade. Geralmente, nesses jejuns, quando chega o fim do jejum, eu só consigo tomar água, não consigo comer nada. Mas eu acho que eu tenho um estômago um pouquinho pequeno mesmo. Bom, vamos continuar.
Mas se a pessoa fizer a refeição antes do meio-dia, nessa refeição, mesmo se ele parar aí total e não comer mais nada durante o dia, ele pode comer tudo o que ele quiser. Se ele fez isso, se o seu Lamafseket, ele pode comer tudo. Carne, tudo. Não tem importância nenhuma. Como eu falei antes, é costume não comer carne durante essa semana, mas não está proibido. E a véspera de Tisha B'Av, que cair no Shabat, a pessoa pode comer tudo o que se come em Shabat. E pode colocar na sua mesa até mesmo como Seudat Shlomo, até mesmo como a refeição do rei Salomão. Não tem importância nenhuma, porque Shabat é Shabat. E é maior do que qualquer outra coisa. Só o jejum que cair do Yom Kippur no Shabat, nós temos a obrigação de fazer o jejum no Shabat. E Tisha B'Av Atzmo Shehal Liot Beshabat Eno Mechaser Klum. Então não pode faltar nada no Tisha B'Av que cair no Shabat. E tudo isso, agora voltando ao assunto que nós falamos antes, nessa próxima halachá, aquilo que a pessoa pode comer tudo, o que quiser se comer antes do meio-dia. Então, Zohi Midat Kol Ha'am, essa é uma coisa que é do povo todo, povo simples, em geral, que não consegue suportar demais. Mas os Hasidim Arishonim, as pessoas, aqui quando nós falamos Hasidim, não tem nada a ver com Hasidut, né? nem Beit Chabad, nem Breslev, que essa nomenclatura aí foi dada a partir do século XVI, por aí, né? 17, desculpa, eu confundi. Século 17 não, século 18. 1700 alguma coisa. Então, esses Hassidim aí, é só nome de Hassidim, porque os Hassidim que estamos falando aqui são os Hassidim da época do Talmud, ou posteriores, que eram pessoas que realmente faziam de tudo para serem perfeitos, para conseguirem a perfeição. Nós não estamos falando de pessoas que se chamam Hassidim só porque são liderados por um Rebbe ou alguma coisa assim. Então, eles agiam da seguinte forma, diferente da população geral, né? Na véspera de Tisha B'Av, traziam para a pessoa Pat Harevá Bamelach, um pão seco com sal, e mergulhavam isso em água, se assentava entre o forno e o fogão e comia. Já se assentava no chão, né? Que no Tisha B'Av nós não costumamos nos sentar em lugar alto, né? Em cadeira ou poltrona, essas coisas. O costume geral é sentar-se ao chão ou em banquinhos bem baixinhos. E depois beber um piton shel mayim, né? um grande vasilhame de água, em situação de preocupação, de shimamon, quer dizer, tristeza, bechiá, choro, como se houvesse um falecido na família. E isso é o que é correto para os sábios fazerem, ou pelo menos perto disso. E aí ele fala sobre a família dele. Umiyameno lo achalno erev Tisha B'Av tavshil afilo shel hadashim ela im ken haya b'Shabbat. E desde os nossos dias antigos, quando eu era criança, na minha família, nunca comemos em Tisha B'Av, nem mesmo, em véspera de Tisha B'Av, desculpem, nem mesmo um cozido de lentilhas, a não ser que Tisha B'Av caísse no Shabat, como já falamos antes. Né? O barot, o menikot é mulheres grávidas, menikot, mulheres que amamentam, mita'anot umashlimot betisha b'av, são obrigadas
a jejuar e completar o jejum em Tisha B'Av. Tem que jejuar o dia todo. E é proibido se lavar, tomar banho, seja com água quente, seja com água gelada, água fria, seja, e até mesmo colocar o dedo em água é proibido. É proibido colocar sichá shel ta'anug, quer dizer, se untar com óleo ou com perfume, qualquer coisa assim, fica proibido nesse dia. E é proibido calçar sapatos, né? Se a pessoa quiser calçar sandália de dedo, por exemplo, algo que seja de borracha ou parecido, não está proibido, apesar de que o costume geral entre os seguidores do Gaon de Vilna até hoje saírem na rua descalço, somente com meias, né? Porque as meias os pés têm que estar cobertos para as orações. Então, saíam, eu vi lá em Jerusalém como andavam somente com meias. Mas não está proibido calçar sandálias. Alguns calçam até tênis, né? Então é importante saber disso. Sapatos de couro são proibidos. E é proibido também relação sexual no Shabbat, no Tisha B'Av, assim como é proibido no Yom Kippurim. Não se pode. O Makom Shel Hagula Asot Bo Melacha, ou sim, lugar onde há costume de trabalhar nesse dia, pode trabalhar. Lugar onde não há costume, não pode. Eu lembro para vocês aqui que a palavra costume, aqui nesse caso, é costume que o Beit Din decidiu. Não é aquilo que o povo fala, é o costume do povo aqui, é o costume o povo começou a fazer por si próprio. Não, esse tipo de costume aí foi uma coisa inventada pelos rabinos provençais e continua até hoje. E tem pessoas que acham que se ele rezou a Arvita de Shabbat e não falou Lechadodi, não cumpriu o mandamento. Isso não existe. Tefilat Arvit começa com Baruch, começa, se tiver minyan, se não tiver minyan, nem Baruch não tem, só tem as Berechot do Kriyat Shema, e depois as Berechot últimas e Amidah. Não existe nenhum mandamento de falar Lechadodi ou de recitar salmos, isso não existe. Se quiser recitar, não está proibido, mas lembrando para vocês que esses costumes que o povo começou a fazer por si, isso não é a palavra minhag em hebraico. A palavra minhag em hebraico deriva do verbo hinhig, hanahagá, liderança. Então é uma decisão imposta pelo Beit Din, e se houve uma decisão dessa, que as pessoas não possam trabalhar esse dia, então não pode. Nós temos que respeitar o que o Tribunal Rabínico decidiu e cumprir com suas palavras. A mesma coisa se eles decidirem que pode. Então, se há o minhag, como já expliquei a palavra minhag, então pode. E, em todo lugar, os Talmidei Hachamim, os discípulos dos Hachamim, aqueles estudiosos de Torá, eles não estudam Torá. E disseram sábios que toda pessoa que fizer trabalho nesse dia, não vê nisso um sinal de bênção. Estou lembrando para vocês que depois quando nós falamos em estudo da Torá, é estudo da Torá mesmo, Mishnah, Gemara, Torá escrita, são as coisas que trazem alegria para a alma da pessoa. Essas coisas não podem ser estudadas. Se a pessoa quiser estudar, por exemplo, o livro de Job, ou estudar bem o Migrat Echá, Lamentações, ou trechos do profeta Irmiyahu, Jeremias, onde ele fala das coisas tristes, essas coisas não são proibidas. Então, os sábios, nesse dia, não cumprimentam ninguém com shalom. Não cumprimentam ninguém, né? Nem com shalom, nem com outras coisas parecidas, né? Bom dia, boa tarde. Nós não cumprimentamos ninguém nesse dia. Aqui está falando sobre os sábios, mas é uma coisa que os judeus em geral seguem, né? Então,
se assentam davim nenahem kevelim, se assentam lamentosos e suspiradores, como se estivessem em luto. E se uma pessoa que é am haaretz, uma pessoa que é inculta de Torá, disser uma saudação, seja bom dia, seja boa tarde, ou seja a palavra shalom, né? Pode responder para ele besafarafa vechovadrosh, quer dizer, em voz baixa, né? E com um jeito bem respeitoso, porque não se pode negar, né, responder. Mas o correto é não saudar. E é proibido ler em Tisha B'Av, na Torá escrita, ou nos profetas, ou nos escritos, ou na Mishnah, ou nas Halachot, ou no Talmud, ou nos Midrashim, Haggadot. E não pode ler a não ser Iob, Kinot e as coisas ruins que estão no livro de Yirmiyahu. Como eu falei antes, né? Adiantei a halachá. Vetenokot Bet Rabban, as crianças de Talmud Torá, crianças que estudam em escolas de Torá. Nesse dia, o estudo deles fica anulado. Eles não vão estudar. Alguns dos sábios têm o costume de não colocar tefilim na cabeça, né? Só do braço. Aqui está falando do pessoal que usava tefilim o dia todo. Antigamente, o uso do tefilim era o dia todo, como já falamos, e ainda prossegue assim os discípulos do Rambam e os discípulos do Gaon de Vilna, né? Guardam o costume de colocar tefilim durante o dia todo. Essas outras pessoas aqui de hoje que colocam tefilim de manhã e colocam depois numa bolsa e não usam mais o dia todo, essas pessoas, o costume que se criou entre eles era de não colocar nenhum dos dois, de manhã, em Shacharit, e só colocar em Minha. Mas o correto é que, pelo menos antes do meio-dia, que as pessoas deixem de colocar o tefilim da cabeça. Por quê? Porque tefilim é um sinal de Pe'er, como diz o livro de Hezkel. Até o Rav Kook escreveu um livro sobre isso, sobre Pe'erecha Havosh Alecha, sobre a importância de usar tefilim o dia todo. Então, não se coloca tefilim na cabeça, a não ser para Minha. E desde que o Beit HaMikdash foi destruído, decidiram os Hachamim daquela geração que não se pode construir uma construção com cal e pintado como os palácios dos reis. Senão, pode fazer a casa toda, pintar, colocar cal, pintar, tudo mais, mas sempre deixando um lugar que seja uma amá por amá, seja mais ou menos meio metro, né, na direção que possa ser visto na hora que a pessoa entra em casa, Keneged Petach, como está escrito aqui, sem cal, mostrando exatamente a parede, para lembrar do Beit HaMikdash. A pessoa que comprar uma casa nova, que já foi colocada cal, já foi pintada, já foi feito tudo lá, então ele não é obrigado a raspar o que já foi feito. Ele já comprou assim, então não tem obrigação de mexer com isso. E assim também, houve o decreto de não fazer uma refeição completa, mesmo para as visitas, senão deixando faltar alguma coisinha. E deixa sempre um lugar sem colocar ali uma
tigela, né, que deveria estar ali. Deixe sempre um lugar vazio na mesa. E quando a mulher coloca seus enfeites de prata ou ouro, também tem que ela tem que deixar pelo menos uma das peças de lado, sem uso, para que esteja faltando algo. É a mesma coisa quando aqui eu vou falar uma coisa interessante para vocês, que as pessoas hoje em dia não colocam atenção nisso. Como é que é feito o casamento judaico? Estou falando agora do casamento original, não o que se faz hoje, né? Vai lá, o noivo bem vestido, pega um talit novo, faz a brachá shehiano, tudo isso está certo. Agora, o que ninguém fala é que não existe essa obrigatoriedade de quebrar um copo, de quebrar uma taça. Isso não existe. O que acontece é que há um relato no Talmud de Hillel, Amorá, não Hillel Azaken, não Hillel o Taná, um Amorá, que ele viu a frivolidade do povo durante uma festa e um casamento, e ele fez o menos esperado pelo povo. Ele pegou uma taça, que era caríssima, e jogou contra a parede. Quebrou a taça. E o povo se assustou com aquilo, porque era um objeto importante, um objeto caro. E com isso, encontram nisso um respaldo para esse costume que tem hoje de quebrarem copo ou taça no casamento judaico. Esse costume, na verdade, ele nasceu na Europa. Aqui tem um livro muito interessante que trata sobre os costumes dos Ashkenazim em geral, até com certo elogio, porque são criativos, né, coisa que os sefardistas não são tidos como criativos, para inventar costumes assim. Esse costume de quebrar o copo era, na verdade, um simbolismo em certas regiões da Europa, assim como a roupa branca da mulher. Não sei se vocês sabem, mas as noivas marroquinas, as noivas turcas, as noivas iemenitas se vestiam com roupas e pendentes de ouro ou coisas de valor na fronte, e não havia esse costume de vestir um véu branco. Infelizmente, foi a única coisa onde eu não consegui impedir no meu casamento. Foi a tal da roupa branca, o véu de noiva, que é um costume totalmente não judaico. E eu não consegui impedir, porque quem preparou a noiva foi outra pessoa, e essa pessoa insistiu que ela tinha que vestir essa roupa e não teve saída. Então, infelizmente, como não há explicitamente uma proibição, eu não falei nada. Mas essa roupa, entre os goim, elas simbolizam, essas roupas brancas simbolizam que a mulher ainda é pura, ela não perdeu ainda a sua pureza, sua virgindade. E, como nós sabemos, na visão judaica, isso não tem nada a ver. É uma visão totalmente voltada para o cristianismo e o paganismo antes do cristianismo. E a questão do copo tem a mesma conexão, ele simboliza a quebra do ímen, o rompimento do ímen. Quebravam o copo os goim, não os judeus. E os judeus, na verdade, o que precisam fazer é o seguinte: o noivo coloca cinza aqui no lugar onde coloca tefilim. Isso é o que tem que ser feito. A cinza no lugar do tefilim é um símbolo de luto, e isso faz lembrar o Beit HaMikdash. E foi isso que eu fiz. Eu não aceitei quebrar taça nenhuma. Trouxeram para mim, eu não aceitei. Também não aceitei ler a Ketubá em público. Hoje em dia fazem isso, e eu acho muito errado. Você não tem que expor
a sua esposa, já no dia do casamento. E coloca efermaclé, né, cinza, no lugar onde coloca tefilim. E essas coisas é para lembrar-se de Jerusalém, como está escrito, Imishkachech Jerusalém, Tishkach Yemini, que seja, se eu te esquecer Jerusalém, seja esquecida a minha direita. Que minha língua se pregue ao céu da boca, se eu não te lembrar. Ou Imlo ale et Jerusalém al rosh simhati, se eu não colocar Jerusalém acima de toda a minha alegria. Da mesma forma, decretaram que a pessoa não toque utensílios de música, todos eles, né? E todos eles, e todo tipo de canções também seria proibido. Essas coisas aí, eu vou já dizer para vocês que são todas elas por causa do Beit HaMikdash. Assim também está trazido no Rebbe Tzchak Alfasi. E Rebbe Tzchak Alfasi, ele diz o seguinte: não se trata de canções de louvor a Deus, só das canções de amigos para amigos, ou de homem para mulher, ou qualquer coisa do tipo. Então, eu já deixo claro que o povo, em geral, praticamente não aceitou. E quando o povo não aceitou, então não fica proibido, apesar de que deveria ser realmente proibido. E mesmo uma canção cantada pela própria pessoa ao tomar vinho, também fica proibido, porque está escrito Beshir lo istuyain, em canção que não tome vinho. Mas, como eu já falei antes, essas coisas praticamente não foram aceitas pelo povo em geral. E todo o povo de Israel tem o costume de dizer Tushbahot Oshish Rodawot Lael Sebahem Alayei. E todo o povo judeu tem o costume de cantar louvores ou canções de gratidão a Deus, mesmo tomando vinho, né? Então, isso aí é uma coisa que eu já falei antes, é a mesma coisa que Rebbe Tzchak Alfasi traz. E lembrando que Rebbe Tzchak Alfasi foi o mestre de Rebbe Yosef Halevi, e que foi o mestre de Rebbe Moshe ben Maimon. ואחר כך גזרו על עטרות חתנים כלל, שלא יניח החתן בראשו כליל, שם כליל, שנאמר, הסיר המצנפת והרים העטרה. Então, havia o costume na antiguidade que os noivos colocavam também um diadema especial na cabeça, um diadema, um tipo de uma mini coroa, vamos dizer assim, e também proibiram isso. No lugar disso, colocaram para colocar a cinza, como eu já falei antes, e essas coisas são permitidas tanto de prata como desculpem, e são proibidas, esses diademas são proibidos também para a noiva, se forem de prata ou de ouro, mas gedil, aqueles enfeites que eu falei antes, são permitidos. Toda pessoa, quando passar na terra de Israel e ver as cidades de Yehudá destruídas, tem que dizer uma frase: Are Kodeshecha Hayu Midbar. As tuas cidades de santidade se tornaram desertos. É o que está escrito em Yeshaya 64:9. E tem que rasgar a roupa, né, na região em frente ao coração.
Se ver Jerusalém, Jerusalém, isso é a primeira vez que a pessoa viu, né? Agora, se a pessoa ver Jerusalém em seu estado de destruição, como agora, por exemplo, tem que dizer Bet Kodeshenu Betifartenu, e também tem que rasgar a roupa, também está escrito no mesmo lugar. E desde onde é que a pessoa tem que rasgar? Desde Sofim. Sofim é um lugar em Jerusalém que a pessoa olha de um lugar de uma colina, num lugar bem alto, e consegue ver todas as de Jerusalém. Desde ali em frente, é obrigado a rasgar. Aí a pessoa que vem, e se a pessoa chegou ao Mikdash, ele já rasgou um lugar da roupa por causa da cidade de Jerusalém, e agora ele rasga também por causa do Mikdash, na hora que ele chegar em frente. E aumenta mais um rasgado sobre Jerusalém, de novo. Então são 3. Todos esses rasgados na roupa a pessoa tem que rasgar com sua própria mão. Né? Não é cortar, não é rasgar mesmo. E tem que rasgar toda roupa que estiver até alcançar, até estar o peito revelado. Não é só a roupa de cima, não. Se tiver uma camiseta, também tem que rasgar. Se tiver até mesmo toalha de catã, também tem que rasgar. Veino meahe kiraimero leolam. A pessoa não pode de jeito nenhum costurar esses lugares rasgados para sempre. Mas está permitido fazer um tipo de uma costura que não é algo especial, uma coisa assim que vai dar para perceber que foi rasgado. Se a pessoa vai para Jerusalém, se ele vai todo dia ou em menos de 30 dias, ele não precisa mais rasgar sua roupa. Mas se ele demorar 30 dias, ele tem que rasgar novamente. E todos esses jejuns, no futuro, eles vão ser anulados na época do reino do Mashiach. E não somente isso, eles vão ser tidos como Yamim Tovim. Serão dias de júbilo, de alegria. Isso é trazido no profeta Zechariah, capítulo 8, Pasuk Yudet, Pasuk 19. Terminamos por aqui. Eu desejo a todos Shabbat Shalom, com muita alegria. Esperamos a reconstrução do Beit HaMikdash. Shabbat Shalom.